A gente já falou disso aqui outras vezes, mas vamos voltar a falar. Os fios soltos e emaranhados são um problema antigo aqui nas ruas da nossa capital, Maceió. Com a maior procura por serviços como a internet, banda larga e telefonia móvel, a grande ocupação de postes com essas estruturas se tornou uma questão difícil nas grandes cidades, colocando em risco pedestres, trabalhadores e até o próprio funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Vocês vão entender tudo isso na reportagem de Bruno Protásio aqui no Fenômeno. Vamos ver. Olha, vou ser muito sincero, vejo uma imagem dessa aqui e fico tentando entender qual é a organização, se é que existe essa organização, de tanto fio instalado em um poste. Fiação de telefonia, internet. E esse é um dos exemplos aqui na Avenida Governador Lamenha Filho, no bairro do Feitosa. É muito fio entrelaçado que fica ali, no poste. Tem outro detalhe, quando eles vão cedendo, vão perdendo altura, ficam ainda pendurados entre um poste e outro, só que muitas vezes vem para o meio da calçada. Aqui esses dois estão na minha altura praticamente. Atrapalha a passagem do pedestre e também o coloca em risco. Segundo a dona Eliane, esta região sempre tem situações assim. Não vai cair fio aqui. Todo que a gente vê que esse fio cai muito baixo, os fios são baixos demais. Precisa ficar topando os fios. Muito fio mesmo. Pronto, bota jeito que a pessoa dá tudo caído. É fácil achar outros postes nas mesmas condições pela cidade. Esse aqui fica no Farol, na Rua Íris Alagoense. Já na Rua Princesa Isabel, os cabos também cederam. O primeiro impacto dessa situação é o visual. Não tem como a paisagem dos bairros ficar bonita assim. Depois vem os riscos de acidentes. Por 2 meses, moradores da Avenida Álvaro Calheiros conviveram com esta situação. Por várias vezes, os nossos veículos estão impedidos de sair do condomínio por conta dessa fiação. Existe também, com relação aos moradores, um medo desse poste vir a tombar e causar não apenas transtornos para os moradores aqui do edifício, mas também para toda a redondeza. Apesar dos fios não serem de energia, um curto-circuito pode causar incêndios, por exemplo, e até de grandes proporções. Às vezes as fiações são próximas aos estabelecimentos comerciais. E ao ocorrer o curto-circuito e o princípio de incêndio, isso aí pode causar o calor por irradiação, né? E aí esse calor chega no estabelecimento, dependendo da carga incendiária que ali esteja, pode desencadear um incêndio de grandes proporções. Este engenheiro eletricista diz ainda que acidentes podem ocorrer até em técnicos que trabalham na instalação dos fios ou na manutenção dos postes. Essa quantidade de cabos torna até risco de vida para ele mesmo, porque ele não sabe qual está energizado, qual está em curto, qual está vazando corrente. Então tudo aquilo, ele vem, outro instala, então cada um vai fazendo atrelando aquele poste, sobrecarregando, fazendo um emaranhado muito visualmente ruim e para ele um risco de estar lá e levar um curto-circuito. Outro risco é o de acidentes no trânsito. Em julho, um caminhão arrastou fios no meio da rua e com isso derrubou o poste e destruiu a fachada de uma igreja no bairro da Pajuçara. A responsabilidade de fiscalização das condições dos postes é da Equatorial. A Equatorial ela tem esse trabalho, ela notifica esses provedores, essas empresas, então chama para que durante um determinado período de dia e horário, esses provedores possam comparecer ao local, verificar os seus cabos, fazer todo o reordenamento, colocar de maneira segura. E uma vez, claro, esses provedores não atenderem esse chamado, a Equatorial faz a suspensão desses fios para que esses fios não coloquem de maneira nenhuma em risco a vida das pessoas. E uma vez essa empresa, esse provedor, ele não atendendo esse chamado, nós fazemos a notificação mais uma vez e então eliminamos esse cabo, para que esse cabo não seja um motivo de um princípio de incêndio, para que ele não seja um motivo de, por exemplo, uma derrubada de poste, quando um caminhão passa e leva toda essa estrutura junto. Em meio a tantos riscos, é preciso pensar também em uma solução para desembaraçar esses fios por aí. O ideal é compartilhamento de rede de fibra óptica, seria a solução ideal para esse caso. Então, 2 ou 3 ou várias empresas de telecomunicações teriam o mesmo tráfego, vamos dizer assim, compartilhado. Então essa seria uma solução, que é uma sugestão minha, assim, já tem em alguns lugares do Brasil também, já tem implantado isso e funciona.